Se você olha para um gráfico e não faz ideia do porquê ele está preso dentro de uma range por horas e do nada aquele preço explode para um lado para varrer uma liquidez, fica comigo porque hoje eu vou te ensinar o que é uma internal range e uma external range liquidity e para que ela serve. Com certeza absoluta você já deve ter escutado falar por aí, talvez não traduzido, mas muitos conteúdos norte-americanos, inclusive dos alunos do Michael, eles falam sobre internal range liquidity, external range liquidity e para que ele serve, né? Então, quando você domina, que você entende esse conceito, fica mais fácil para você entender para onde o preço está indo e também para de caçar trades aleatórios. Mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém percebe. Quando o preço, ele entre aspas, está lateralizando porque o mercado está indeciso, não está indeciso. Na verdade, ele está acumulando ordens, ele está criando combustíveis na range interna e na range externa. Então, se você não entende para onde o preço vai ou para onde ele está mirando, é porque você ainda não entendeu o conceito de internal range e external range liquidity. Então, até o final desse vídeo, você vai enxergar o gráfico como um mapa. O que é um mapa, Felipe? Para que serve o mapa? Você vai saber identificar direitinho aonde o preço vai entrar para procurar a liquidez interna e aonde ele vai sair para justamente caçar os alvos claros que ficam dentro da range, beleza? Então faz o seguinte, antes que você esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário também, porque eu tô entregando aqui para vocês a base do que muitos traders amadores pagam caro para ter esse tipo de informação. Então, se você quer me acompanhar para mais conteúdo como esse, mais conteúdo gratuito que te ajuda, te auxilia na sua evolução, comenta pelo menos 2 partes que você viu, né, interessante, faz um comentário do que você quer ver também, que eu posso trazer vídeos falando sobre temas que vocês precisem, beleza? Então, o conteúdo principal é justamente o que é internal range liquidity. A gente vai começar falando da internal range liquidity para a gente tratar da liquidez externa, beleza? Então, internal range liquidity nada mais é que a liquidez do lado interno do preço. Hoje nós tivemos até uma entrega, entre aspas, legal, né? Mas não teve a liquidez que a gente busca. A gente teve uma entrega do preço com a AMD, né? A gente fez uma acumulação, manipulação e distribuição do preço hoje. Como vocês podem ver, hoje eu não participei porque é segunda-feira sem notícia e apesar de ser uma segunda-feira sem notícia, a gente consegue ver a entrega do preço não tão limpa, mas ocorre, beleza? Mas o que é internal range, Felipe? Vamos aqui tratar da internal range para external range, beleza? Internal range, galera, são fair value gaps ou talvez consideráveis também order blocks e breakers, certo? Mas eu vou ficar somente com essa parte aqui. A internal range liquidity, ela é movida pelos fair value gaps. Como? Vamos para o gráfico, beleza? Nós vamos ver, vou deixar esse exemplo dessa semana aqui que eu e meus alunos estávamos fazendo o laboratório e a gente acabou mergulhando por dentro desse assunto aqui que é muito interessante. Talvez vocês não tenham percebido que aqui a gente vai falar sobre a internal range para external range liquidity. Vamos lá. Primeiro passo é essa última estrutura aqui, certo? Vou colocar daqui para cá para que você possa entender o que é que está acontecendo aqui mais ou menos, tá? A gente precisa muito de contexto narrativo, eu sempre foco nisso para os meus alunos. E aqui nós vamos ter uma limpeza da liquidez do mês passado, né? No mês de outubro a gente tem outubro, novembro e agora dezembro a gente vê o preço aqui meio que acumulando. Mas novembro veio caçar a mínima de outubro, certo? Depois que a gente pega essa external range liquidity, a gente vai falar mais sobre depois, a gente vê que o preço aqui dentro da região interna, da range interna, ele começa a mudar. De que forma? Todas as vezes que nós pegamos uma external range liquidity, o preço dentro tem que mostrar se ele vai continuar para pegar outras external range liquidity ou se ele vai reverter para buscar outras external range liquidity, ou seja, outras liquidez da faixa externa, certo? Que são os swings. Então, internal range liquidity a gente já viu que são fair value gaps e order blocks. External range liquidity são os swings highs, swings, oscilações de alta, oscilações de baixa, que ficam fora das ranges, ou seja, a gente tem aqui um swing high
E em alguns pontos nós vamos ver swings lows, que é justamente um candle mais alto, outro candle mais baixo e outro candle mais alto aqui, justamente formando o swing, beleza? Então todas as vezes que você vê um swing low se formar, pode ser uma external range liquidity, e toda vez que você vê um swing high se formar, pode ser uma external range liquidity também, beleza? Então, tratando da internal range liquidity, nós temos esse gap que nós chamamos de void. Tem uma aula sobre os speed arrays lá dentro da comunidade que a gente fala sobre a hierarquia dos speed arrays, né, que são os pontos de interesse do ICT voltado para o conteúdo do Michael, do ICT. E esse vídeo é muito importante porque é um mapa para auxiliar os alunos, inclusive os novos, né, os novos alunos, para entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica da entrega do preço dentro das ranges. Todas as ranges, ela tem os pontos de interesse corretos para trabalhar e não são aleatórios, beleza? Então, aqui nós teríamos essa máxima que fez esse void, que criou esse void, e depois desse void criado, você percebe que o preço ele vai buscar a liquidez da faixa externa, que é justamente a mínima do mês anterior. E quando ele captura essa mínima, ele acaba fazendo um swing low, e a partir desse swing low agora ele vai criar internals range liquidities para buscar a externais range liquidities, que são as liquidez de nível externo. Muito provavelmente ele vai caçar também essas máximas iguais aqui, né? Não sei quando, mas essa liquidez também, essa low resistance liquidity run, né? Que é a liquidez de baixa resistência, ele pode ser capturado a qualquer momento, e aí ele já pegou um ponto importante que seria essas máximas aqui, né? Que antes formou uma máxima para pegar a liquidez e agora ele está sendo gerada como uma consolidação, entre aspas, né? Já capturou aqui a máxima, agora ele faz a entrega do preço, enfim. Então, observe que no 50% desse ponto de interesse de baixa, a gente vai observar que o preço ele cria dois Fair Value Gaps. Um Fair Value Gap, ele está muito próximo da faixa de negociação, né? Dessa faixa de negociação desse dia em específico. O dia ele abre aqui, certo? Faz o movimento para baixo, busca o Fair Value Gap, que é a internal range liquidity, para depois ele ir caçar a external range liquidity mirada aqui no swing high, né, que é a liquidez de fora. Fora que aqui vai um detalhe extremamente importante. Muitos ignoram que essa máxima interna, ela é uma external range liquidity, desde que ela crie em H1 e H4 essas máximas iguais, para que o preço ele acabe, entre aspas, acumulando para gerar liquidez. Ou seja, o preço ele faz esse movimento de manipulação para buscar o ponto de interesse, e depois que ele busca o ponto de interesse, ele vai buscar justamente as liquidez da faixa externa. Mas a primeira liquidez da faixa externa já é essa máxima do dia anterior, porque aqui é um previous day high. Então, quando a gente tem essa máxima aqui do previous day high, o preço, a abertura do preço aqui nesse dia que foi terça-feira, ele só está manipulando o preço para cair para dentro da range feita na segunda-feira. Ou seja, se a gente pega a Fibonacci e coloca na máxima da segunda-feira low, segunda-feira high, nós temos aqui o 61.8 cravado, né, da Fibonacci do Michael, da extensão do Michael, e ele vem até o 61.8 buscar um busy, que é justamente a internal range liquidity, para ir caçar a external range liquidity. Aqui nós vamos ter vários exemplos de alta, né? Nós temos esse exemplo daqui, o preço vem buscar a internal range liquidity para ir para external aqui, que é o previous day high. Aqui ele vem, olha aqui que cilada isso aqui, ó. Olha aqui, outro busy, e agora sim ele captura a máxima, né, anterior. Aqui nós temos outro, né, bem tímido, mas aqui ainda é outro, e aqui é outra cilada, que a gente acha que o preço vai. Aqui é importantíssimo, tá? Eu vou deixar até de exemplo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre essa entrega aqui. Aqui é criado, galera, um Fair Value Gap de baixa, certo? Isso aqui é um bônus que eu vou estar deixando para vocês. Aqui é um Fair Value Gap de baixa. Muita gente pega para negociar esse Fair Value Gap de baixa, mas não entende sobre uma coisa que a gente foca muito dentro da comunidade, que é tempo e preço. O tempo, ele é todo controlado pelas aberturas e fechamento dos candles. Então, todas as vezes que você vê um SIB, um busy, né, um Fair Value Gap, espere pelo fechamento daquele candle específico. E aí, quando você vê o preço
fechar com o body, vou dar um zoom aqui só para vocês verem, o corpo do candle às 6 horas da manhã, de H4, né, ele fecha acima. A partir do momento que ele fecha acima, basicamente ele já invalidou esse Fair Value Gap de baixa. Então, essa Internal Range Liquidity para pegar a external, que seria essas mínimas aqui embaixo, ela já não rola, porque ela foi invalidada. Então é necessário que você espere abertura e fechamento dos candles. E aí o que é que acontece? Esse antigo CIB, esse antigo Fair Value Gap de baixa, ele agora vai ser negociado para levar o preço para a External Range Liquidity, certo? E tem outras aqui em cima, mas eu vou dar o exemplo desse Previous Day High, né? Então o preço abre, faz manipulação, sobe para capturar. E olha aqui que detalhe também, ó. Olha a outra Internal Range Liquidity para buscar a external. Qual é a external? O candle que abriu aqui, né? Ele abre, ele faz a abertura, faz a mínima e se expande para cima desse candle aqui que foi feito 6 horas da manhã, né? Inclusive eu falei com os alunos sobre esse movimento aqui, que é um movimento importante do preço, né? Depois, no outro dia, ele volta para retestar esse Internal Range Liquidity para quê? Para justamente levar o preço até as máximas iguais aqui que foi feito no outro dia, beleza? Então, da Internal Range Liquidity, aqui inclusive tem uma divergência, certo? Eu vou colocar para vocês aqui, fica como bônus também. Então, já que eu deixei esses dois bônus aí, deixa seu like, não esquece do like não, que fortalece bastante. Então, vamos colocar aqui as velas. Essas velas aqui causam a divergência, ou seja, nós temos uma mínima menor aqui, certo? Nós temos uma mínima menor e aqui nós temos uma máxima maior, beleza? Então essa divergência na Internal Range Liquidity é uma alta probabilidade. A gente tem outros exemplos também, como a gente está em order flow de alta, nós vamos ter muitos exemplos de alta. Mas agora, Felipe, qual seria um de baixa? Simples assim, é só você olhar para a esquerda aqui que você vai ver, ó. Nós temos essa range aqui sendo trabalhada, certo? Essa mínima e essa máxima. Eu não vou colocar essa anterior não, mas eu vou colocar essa daqui, que é onde o swing high é bem feito, né? O preço vai lá, toca aqui, né? Ele toca nessa faixa de preço aqui, que se a gente arrastar pro lado aqui, a gente vai ver que não limpou essa máxima. Ah, Felipe, não limpou essa máxima, mas eu já criei até um vídeo falando sobre esse movimento aqui, né? Mas aqui dentro você vai ter o IFVG sendo trabalhado desse lado aqui, né? Então a gente está dentro dos 50% do IFVG, que é o Inversion Fair Value Gap. No H4 também a gente tem um gap, né? A gente falou sobre esse reteste do gap, né? Ele volta para retestar o gap. E aí ele começa a criar o quê? Ele começa a criar a Internal Range Liquidity para buscar a External Range Liquidity, ou seja, a entrega ela estava sendo daqui para lá, mas ele não volta para fechar esse gap. E quando volta sem respeitar uma possível order block, que seria isso aqui, né? Esses 3 candles consecutivos. Seria um order block. Não respeita o order block, muito pelo contrário, ele usa a máxima do candle de 2 horas da manhã do dia 7 de novembro para usar ele como resistência aqui nesse ponto e pegar a liquidez para o lado oposto. Então todas as vezes que a gente vê um Fair Value Gap sendo testado e você vê que a entrega do preço ela tá a favor, o order flow tá a favor, a gente tem que monitorar ele com o corpo do candle. Nunca se esqueçam desse detalhe. Para a gente prever um movimento com, entre aspas, exatidão, a gente precisa sempre estar ligado na abertura e fechamento desses candles, que a gente sabe que é extremamente importante. Então, se eu te ajudei, se até aqui você entendeu, deixa seu like, faz um comentário do próximo vídeo que você quer ver, alguma dúvida que você tenha. E se você quiser se profissionalizar, a gente está com cupom de 20% de desconto ainda válido até o final de dezembro. Então, se você quer se tornar profissional, quer estar no meio de mais de 30 alunos, entre eles, acho que 15 alunos já estão, metade deles já estão operando em contas reais. A maioria desses 15 já estão fazendo saque. Então, se você quer se profissionalizar, estar no meio de um ambiente que te prepare para o mercado, se você quer viver disso, se você tem sede disso, entre em contato comigo, segue a gente nas nossas redes sociais, que eu vou ter o prazer de te orientar, beleza? Então, tamo junto, Deus abençoe, até a próxima e é nóis.